Nona sessão ordinária de 2 de junho de 2026. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, eu declaro aberta a presente sessão. Eu solicito ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Cleito José Júnior Nora. Presente. Danúbia Luzia de Faria. Presente. Elias Renato Carolino. Presente. Francisco Braz Bernardo. Hélio Rodrigues da Silva. Presente. José Carlos dos Santos presente. Lila Kelly da Silva Teixeira. Presente. Priscila Tatiane Lucas da Silva. Presente. E Sidney Aparecido Cardoso. Presente. Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação das atas das últimas sessões. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura da ata número 14. Pela outra, presidente. Peço licença da leitura, todo mundo tem a cópia na mesa. O pedido de dispensa está em votação. Os que discordarem permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovada a ata número 14 por 8 votos. Eu solicito agora a leitura da ata número 15. Pela outra, presidente. Peço licença da leitura, todo mundo tem a ata, tem a cópia na mesa. O pedido de dispensa está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa da leitura por 8 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovada a ata número 15 por 8 votos. Eu solicito ainda a leitura da ata número 16/2026. Pela outra, presidente. Peço licença da leitura. A ata já foi lida na última sessão e todo mundo tem a cópia na mesa. O pedido de dispensa da leitura da ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa de leitura por 8 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovada a ata número 16 por 8 votos. Expediente recebido do Executivo, eu solicito a leitura do ofício 187/2026 MDL, análise de veto. Ofício de número 187/2026 MDL. Assunto: análise de veto. Excelencia senhora, complementando o cadeamento, venho por meio do presente em cumprimento do procedimento do número 0235000108/2026 da Promotoria de Cardoso, requerer dessa Egregia Casa de Lei a análise do veto anexo referente à lei complementar de número 102/2024. Sem outros propósitos, coloco-me ainda à disposição para ulterior e eventual esclarecimento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração. Marcelo Dias Leite, prefeito municipal. Encaminho o veto para as comissões emitirem seus pareceres. Agora eu solicito a leitura do projeto número 7, de 29 de maio de 2026. Projeto de lei complementar número 7, de 29 de maio de 2026. Marcelo Dias Leite, prefeito municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal aprovou e ele sanciona a prolonga seguinte lei complementar. No artigo 1º, no inciso 1º do artigo 78 da Lei Complementar de número 102, de 20 de dezembro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 78, no inciso 1º, os cargos constantes do caput serão ocupados por segurados ativos vinculados no gestal prévio, mediante indicação do chefe do Poder Executivo para vinculados para cumprimentos de mandato de 4 anos, observados os demais requisitos previstos nesta lei complementar na Lei Federal de número 9.717, de 27 de novembro de 1998, na portaria MTP de número 1467, de 2 de julho de 2022, e nas demais normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social aplicáveis aos regimes próprios da Previdência Social. No artigo 2º, o artigo 85 da Lei Complementar de número 102, de 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar, acrescido o seguinte parágrafo único. No artigo 85, o parágrafo único, o servidor designado para exercer as funções de controle interno fará jus à gratificação mensal respondente a 20% da referência salarial 12A, novo da tabela de vencimento dos servidores municipais, enquanto perdurar a designação observada a possibilidades orçamentária e financeira, as existências da dotação próprias e os custeios por meio da taxa de administração do gestal prévio, nos limites da legislação aplicável
as justificativas encaminhada e elevada à apreensão dessa Egregia Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar que altera dispositivo da Lei Complementar número 102, de 20 de dezembro de 2024, com a finalidade de aperfeiçoar as disciplinas jurídicas das diretorias executiva e do controle interno do Fundo Municipal de Previdência de Ponto Gestal Prévio. A proposta tem por objetivo conferir maior segurança jurídica, estabilidade administrativa, aderência às normas federais e regência dos regimes próprios de previdência social e fortalecimento da governança providenciária municipal gestal prévio. Administra recursos de natureza pública vinculados à proteção previdenciária dos servidores titulares. Eu vou acabar. O regime próprio da Previdência Social possui matriz constitucional no artigo 40 da Constituição Federal, que condena suas organizações e os princípios de contribuidades, portanto, deve ser interpretado e atualizado à luz desse comando constitucional, de modo a assegurar a gestão prudente, profissional e compostível, com a natureza previdenciária dos recursos administrativos. A Constituição Federal também estabelece, em seu artigo 37, que a administração pública, diretas e indiretas, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, deve obedecer os princípios de legalidade, imparcialidade e moralidade ao Presidente da República, à direção superior da administração federal e os provimentos dos respeitados autonomia municipal, a organização da administração pública local. Nessa expectativa, a prevista indicação dos dirigentes por chefe de poder executivo municipal harmoniza-se com a lógica constitucional de direção superior da administração pública pelo titular do executivo, especialmente quando se trata de entidades integrante da administração direta municipal. A prerrogativa de indicação pelo prefeito municipal, contudo, não possui caráter absoluto nem despesa de cumprimento dos requisitos técnicos, legais e aplicáveis ao dirigente de regimes próprios da Previdência Social. Assim, a indicação para as diretorias executivas do gestal prévio deve ocorrer dentro dos parâmetros previamente fixados em lei, preservando-se a profissionalização da gestão previdenciária, a impessoalidade e moralidade administrativa e a proteção dos patrimônios do segurado. A solução proposta, portanto, compatibiliza a competências administrativas do chefe do executivo como regime jurídico especializado do EPPS. Agora eu solicito a leitura do projeto número 21, de 29 de maio de 2026. Projeto de lei número 21, de 29 de maio de 2026. Autoriza a concessão de direitos real de uso de imóveis públicos municipais para a área industrial municipal e de outras providências. Prefeito Municipal de Ponto Gestal, Estado de São Paulo, faça saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a prolonga a seguinte lei ordinária. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante licitação, o direito real de uso das áreas integrantes da segunda área industrial municipal de Ponto Gestal, São Paulo, pelo prazo de até 20 anos, às empresas interessadas na implantação de atividades industriais. Nos parágrafos 1, a concessão poderá ser prorrogada uma única vez, limitada ao mesmo período de 20 anos, mediante justificativa de interesse público por meio de decreto municipal. No artigo 2º, a concessão de direito real de uso terá como finalidade a promoção de desenvolvimentos econômicos e social do município, devendo observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiências e interesses públicos. No artigo 3º, a seleção das empresas interessadas será realizada mediante procedimentos licitatórios nos termos de legislação vigente, podendo ser adotada modalidade compatível com a natureza da concessão assegurada a amplas competitividades e a seleção das propostas mais vantajosas para a administração pública. No parágrafo 1, a concessão de direito real de uso observada, além dessa lei e disposto da Lei Federal de número 14.133, de 1º de maio de 2021, bem como na lei orgânica do município, especialmente quando a obrigatoriedade é de prévia avaliação do imóvel e demonstração dos interesses públicos. No artigo 4º, constitui critérios mínimos para habilitação e permanência em concessão. Implantação das atividades industriais no prazo máximo em até 24 a ser analisados, no caso concreto de via decreto. Gerações mínimas de empregos diretos, observando-se a seguinte parâmetro. Primeiro,
um emprego direto para cada 150 metros, para 150 metros quadrados de área concedida. Terceiro, manutenção da atividade pelo prazo da concessão. Quarto, atendimento à legislação ambiental, urbanísticas e trabalhistas. Quinto, a instalação e operação das atividades industriais fica condicionado ao prévio licenciamento ambiental nos termos de legislação federal, estadual e municipal aplicável. No inciso primeiro, os concessionários serão integralmente responsáveis pelos cumprimentos das obrigações ambientais, inclusive quando a mitigação de impactos. No inciso segundo, o descumprimento das normas ambientais ensejará a revogação da concessão, independentemente de outras sanções administrativas, civis e penais cabíveis. No artigo 6º, compete ao concessionário a implantação das infraestruturas necessárias ao funcionamento de suas atividades, incluindo ligações de água, energias elétricas, esgotamentos sanitários e acessos internos, não gerando direitos à indenização pelos investimentos realizados. No parágrafo 1, o município poderá, mediante justificativa de interesse público, apoiar a implantação de infraestruturas básicas nos termos das legislações vigentes. No artigo 7, o descumprimento das condições estabelecidas nesta lei ou no instrumento de concessão implicará: primeiro, revogação de concessão. Segundo, reversão do imóvel ao patrimônio público municipal com as benfeitorias neles existentes, sem direito à indenização, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. Impedimento de participação em novos programas municipais pelo prazo de até 5 anos. No artigo 8, deverá instituída comissão de acompanhamento e fiscalização composta por servidores designados pelos poderes executivos com a finalidade de: primeiro, acompanhar a implantação das atividades; segundo, verificar o cumprimento das metas de geração de emprego; terceiro, emitir relatórios periódicos; quarto, recomendar medidas administrativas em caso de descumprimentos; nono, outras áreas públicas municipais poderão ser destinadas à mesma finalidade prevista nessa lei, seja de venda ou de concessão, mediante atos ao Poder Executivo, observando os mesmos critérios e condições aqui estabelecidos. No artigo 10, a concessão de direito real de uso não gerar direitos adquiridos à permanência, ficando condicionada ao atendimento contínuo dos interesses públicos e das condições estabelecidas nesta lei e no respeito aos instrumentos. No artigo 11º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias, suplementadas, se necessário. No artigo 12º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, onde está o 29 de maio de 2026, Marcel Dias Leite, prefeito. Eu encaminho neste momento os projetos ora lido, PLC 07 e o PL 21 para as comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento emitirem seus pareceres. Eu informo ainda que o projeto de lei número 22, de 29 de maio de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2027 e da outras providências, está na mesa dos senhores vereadores e está na Secretaria da Câmara, à disposição de toda a população para análise e dos vereadores, e em breve será realizada uma audiência pública para debates e participação da sociedade. Eu encaminho também o projeto de lei orçamentário para as comissões emitirem seus pareceres. Expediente recebido de diversos, não havendo matéria referentes ao expediente recebido de diversos, passaremos agora ao expediente recebido dos senhores vereadores. Expediente recebido dos senhores vereadores, eu solicito a leitura da indicação número 61/2026, de autoria do vereador Cleiton José Nunes Nora. Não. A indicação agora não. Indicação. É a moção a próxima.
Você tem? A tecnologia agora. Capi. Indicação número 61 de 2026. Assunto: concessão de vale-janta aos motoristas servidores municipais em viagem que se estenda além do horário habitual. Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação. Considerando que muitas viagens realizadas, serviço do município acaba se estendendo além dos horários habitual de expediente, obrigando os servidores a permanecer fora de suas residências durante longos períodos, sem qualquer auxílio extra para o custeio da alimentação. Considerando que, em diversas situações, os motoristas necessitam custear sua alimentação com os recursos próprios, o que gera ônus financeiro ao servidor no exercício de suas atribuições. Indica ao senhor, senhor prefeito municipal, que seja realizado estudo para viabilização e após adotadas as providências necessárias, visando a concessão do vale-jantas aos motoristas, servidores que estejam em viagem a serviço do município e que, em razão da extensão do horário, necessita realizar refeições, sendo concedidas somente mediante análises prévias da necessidade pela administração competente. A expectativa do que a presente indicação seja propriamente atendida, antecipa agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Ponto gestal 29 de maio de 2026, Cleito José Nunes Nora, vereador. Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para manifestação. Essa indicação aí, já faz um tempo que eu tinha vontade de fazer ela. Agora, semana passada, nós esteve numa reunião lá junto com o prefeito, com o secretariado, com os vereadores, tudo. Até saiu essa conversa aí. Porque, o que acontece? Tudo nós, motoristas que saem para viajar, nós temos direito só de uma refeição por dia. Nós não só almoçamos, nós janta também. Então, o que acontece? Só paga um vale-refeição. Então, eu acho assim, tinha que o prefeito dar uma analisada com a tua equipe aí e o motorista que sair realmente cedo ter o direito do almoço e sair à tarde ter o direito da janta. Muito obrigado. Recebemos também as moções 02 e 03 de minha autoria, vereadora Danúbia Luzia de Faria. Moção número Referidas moções serão lidas, discutidas e votadas na ordem do dia da presente sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Cleito José Nunes Nora. Presente. Danúbia Luzia de Faria. Presente. Elias Renato Carolino. Presente. Francisco Braz Bernardo. Hélio Rodrigues da Silva. Presente. José Carlos Santos presente. Lila Kelly da Silva Teixeira. Presente. Priscila Tatiano Lux da Silva. Presente. E Sidney Aparecido Cardoso. Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito a leitura da moção número 02, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria. Moção número 02/2026, de 1 de junho de 2026. Danúbia Luzia de Faria, vereadora com assento nessa Câmara Municipal no uso de suas atribuições regimentais conferida pelo artigo 127, parágrafo 1º-K do Regimento Interno, apresenta e encaminha a seguinte moção: congratulação ao senhor Walter José dos Santos, Walter Europa, em reconhecimento à sua dedicação, compromisso e relevantes serviços prestados ao esporte e à juventude do nosso município, conforme abaixo. Walter José dos Santos é filho de Maria Francisca dos Santos e João José dos Santos, nascido em 12 de outubro de 1958. Construiu toda a sua história de vida em Ponte Gestal, terra que escolheu para viver, trabalhar e servir. Sua trajetória se confunde com a própria história do esporte local, tornando-se uma referência de amor, empenho e espírito comunitário. Ao longo dos anos, Walter Europa se destacou como um dos grandes incentivadores do esporte em nosso município, movido pela paixão em proporcionar oportunidades às crianças e aos jovens. Dedicou voluntariamente seu tempo à formação esportiva de diversas gerações. Após o falecimento do saudoso Zé Bigode, assumiu responsabilidade de dar continuidade à escolinha de futebol, mantendo vivo um projeto que transformava a vida e fortalecia valores como disciplina, respeito, amizade e trabalho em equipe. Mais do que acompanhar treinos, Walter lutava incansavelmente para oferecer melhores condições aos atletas,
buscava transportes para as equipes, reivindicava lanche para os participantes, organizava atividades e não media esforços para que os jovens pudessem representar Ponte Gestal com dignidade e orgulho. Seu comprometimento também foi fundamental para fortalecer a estrutura esportiva do município, contribuindo para a criação do cargo de coordenador de esportes, um importante avanço para a organização e desenvolvimento das políticas esportivas locais. Além disso, teve a participação significativa no incentivo e apoio ao trabalho de Carlos Eduardo Leite, que atualmente exerce a função de secretário do esporte, ajudando a consolidar projetos e ações voltadas ao desenvolvimento esportivo da cidade. O legado de Walter vai muito além dos campos de futebol. Sua história é marcada pela generosidade, pelo espírito de liderança e pelo desejo sincero de ver crianças e jovens crescerem através do esporte. Sua contribuição deixou marcas profundas na comunidade e continuará inspirando futuras gerações. Por tudo isso, o nome do Walter José dos Santos, o Walter Europa, deve ser lembrado por essa Casa de Leis, para que fique registrados no anais o seu brilhante feito. Pelo exposto, requeiro que a mesa, ouvindo o douto plenário e obedecidas as formalidades legais, seja aprovada a moção de congratulação ao senhor Walter José dos Santos pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Requeiro ainda que seja a presente homenagem materializada com a entrega de placa comemorativa ao homenageado em solenidade própria. Câmara Municipal, 1 de junho de 2026, da Núbia Luzia de Faria. Moção número 03/2026. Não, eu vou ler uma, depois eu vou ler a outra, tá? Está em discussão a moção. Ô, gente, eu acredito que o Elinho, vocês que são mais velhos, conhecem o Walter antes de mim. Eu estou fazendo isso não só pelo que eu conheço ele, mas pelo que as pessoas contaram para mim. Diz que ele não ganhava nada, ele sempre gostou muito do esporte, ele levava as criança para dentro da casa dele, além de janta e tudo mais. Ele foi uma das pessoas que brigava pela alimentação dessas crianças, desses adolescentes. Diz que ele brigava pelo transporte. E ele foi o pioneiro aí para que o esporte alavancasse aqui em Ponte Gestal. E aí eu acho que depois de morto, a gente homenagear com nome de rua, com nome, não adianta nada. Eu acredito que às vezes a pessoa está lá triste, esquecida, mas ela já ajudou muita gente aqui em Ponte Gestal. E quando a gente faz uma homenagem, agradece pelo feito que ela fez, talvez dá um up na vida dela e ela fique feliz por ser lembrado. Então eu peço que os senhores vereadores votem a favor. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a moção número 02, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria. Agora eu vou fazer a leitura da moção número 03, de minha autoria. Moção número 03, de 1 de junho de 2026. Danúbia Luzia de Faria, vereadora com assento nessa Câmara Municipal, no uso de suas atribuições regimentais, conferida pelo artigo 127, parágrafo 1º-K, do Regimento Interno, apresenta e encaminha a seguinte moção de congratulação ao Dr. Walter Negrelli Júnior, em reconhecimento à sua dedicação, compromisso e relevantes serviços prestados ao nosso município, conforme abaixo. Dr. Walter Negrelli nasceu em 8 de nove de 1950. É filho de Maria Natolone Negrelli e Walter Negrelli, sendo natural de São José do Rio Preto. É casado com Maria de Fátima Alves Negrelli, com quem teve 2 filhas, Daniela, casada com Marcos Eduardo, e netos Felipe e Isabela. Ana Cristina, casada com Gustavo, e neto João Pedro. O Dr. Walter é formado pela Faculdade Regional de Medicina FARMEP, em São José do Rio Preto, em 12 de 12 de 1974, pós-graduado em Medicina do Trabalho e Saúde pela Fundação Jorge do Prat, e possui vários cursos de gestão em saúde, auditoria médica e cirurgia geral. É especialista em auditoria médica pela Universitária Gama Filho, em 2002, em cirurgia geral, Conselho Regional de Medicina, em 1990, em Medicina do Trabalho pela Fundação Jorge do Prat Figueiredo e Medicina do Trabalho pela Fundacentro, Ministério do Trabalho, em 1980. Atua como médico
Atuou como médico cirurgião, clínico e auditor. Atuou na Casa de Saúde Santa Helena e Santa Casa de Misericórdia em São José do Rio Preto, no Hospital Santo Antônio em Cosmorama, no Hospital do Dr. Sicardi em Mirassol, como supervisor hospitalar e auditor médico INASP, SUDES e SUS, desde 1981 até dezembro de 2010. Em perícia prévia, supervisão hospitalar e revisão de contas médicas da Unimed São José do Rio Preto, de 1992 até 2016. Foi secretário municipal da Saúde em São José do Rio Preto, de 12 de dezembro de 2011 a 7 de janeiro de 2014, e secretário municipal adjunto de saúde em São José do Rio Preto, de 7 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017. Foi aprovado em concurso de provas e títulos para residência em cirurgia geral no Hospital de Base São José do Rio Preto, aprovado em concurso clínica médica em cirurgia geral realizado pelo DASP em 1976. Desde a pandemia do Covid, ele mora em Ponte Gestal e São José do Rio Preto. O Dr. Walter sempre ajudou muitos munícipes de Ponte Gestal. Já atendeu mais de 2.000 pacientes da nossa cidade. E sempre que pôde, ajuda, intermedia o acesso de nossos munícipes para os hospitais ao qual já trabalhou. Por tudo isso, o nome do Dr. Walter Negrelli Júnior deve ser lembrado por essa Casa de Leis para que fique registrado nos anais o seu brilhante feito. Pelo exposto requeiro da mesa, ouvindo douto plenário e obedecidas as formalidades legais, seja aprovada a moção de congratulação ao Dr. Walter Negrelli Júnior pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Eu requeiro ainda que seja presente homenagem materializada com a entrega de placa comemorativa ao homenageado em solenidade própria. Câmara Municipal, 1 de junho de 2026, da Nube Luzia de Faria. A moção está em discussão. Bom, o senhor Walter eu conheço há bastante tempo, um vasto, enorme currículo, né, que a gente pode ler aqui. O Walter Negrelli ajuda muito as pessoas, gente. Eu mesmo já fui até ele pedir ajuda para outras pessoas e ele não nega e não mede esforços para intermediar ajuda aqui de Ponte Gestal. Eu fiz hoje, eu pensando na hora de fazer isso, uma breve, ele já ajudou mais de 7 pessoas que eu conheço. Espero que você, Priscila, um dia tenha um vasto currículo desse e que você também receba uma homenagem aqui, que você ajudou vários pacientes. Hoje, eu estava conversando com ele, ele me disse que um dia, era perto da política, e ele apoiava alguém aqui de Ponte Gestal, e ele pediu para fazer a secretária dele fazer um levantamento de quantos pacientes ele tinha atendido aqui em Ponte Gestal. Aí disse que ele foi lá, procurou, tinha 1.900 habitantes aqui em Ponte Gestal. E deu 2.800 pacientes. Que ele falava assim que as pessoas iam até ele com alguém da família doente e sabia que ele morava aqui, tinha residência aqui, e falava assim, doutor, eu sou de Ponte Gestal. E era mentira, disse que era da região, Palestina e tudo mais. Então, além de ter ajudado as pessoas daqui, já ajudou pessoas de fora, que alguém daqui intermediou para ele ajudar. Então, eu acredito que hoje ele é aposentado. Ele já foi homenageado aqui na Câmara, eu já procurei. Ele tem título de cidadão pontegestalense, mas eu acredito que a gente tem que homenagear ele várias vezes para que ele continue fazendo isso enquanto ele tem a vida, ajudando aqui Ponte Gestal. A gente sabe o quanto é difícil uma consulta, uma operação. Esses dias tinha uma pessoa, não foi através de mim, foi através da Paula lá do mercado, que precisava muito de uma cirurgia. Ela estava com uma diverticulite, estava tendo vazamento, e ele foi, uma semana, conseguiu ajudar ela com todos os exames, e ela operou na próxima semana. Então, eu acredito que não é qualquer pessoa, eu acho que não tem que só fazer medicina, é medicina por amor mesmo, né? É querer ajudar as outras pessoas, porque ele não ganha nada, ele não é político, ele só é um cidadão, e ele tem essa grande influência nesses lugares onde ele trabalhou e ele consegue ajudar outras pessoas. Então, eu estou homenageando ele para incentivá-lo ainda mais a ajudar as pessoas que vão até ele. Pela ordem. Falando a respeito do seu Vart Europa, sou prova viva, né? Joguei bola na época. Ele cuidava das crianças e tal, então foi bem lembrado a moção. E
Dr. Walter Negrelli também. Muitas e muitas vezes, até a própria família minha já ajudou, tem ajudado. E, se eu não me engano, parece que tem uma moção, acho que foi na época, não, né? Quem foi? Então, bem lembrado dessa moção a respeito do nome dele. Ele, inclusive, tem propriedade tal, é morador daqui, né? Agora, né? Ele me contou também que ele doou um pedaço da cachoeira para hoje ser a cachoeira também. Tava falando? Eu acho que é onde que é o campinho da cachoeira. É o Campinho? Ele me contou também que ele fez essa doação. São bem lembrados. Parabéns. Está em votação. Os que tiverem de acordo, permaneça como estão. Os que discordarem, queira se levantar. Aprovado por 8 votos a moção número 03, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria. Por fim, havendo acordo entre os vereadores quanto à nomeação dos membros da Comissão de Acompanhamento de Políticas Públicas, ficam diretamente nomeados da seguinte forma: o presidente Hélio, relator José Carlos dos Santos e membra Lilian Kelly Teixeira, da Silva Teixeira, é isso? Uso da tribuna. Não há inscritos. Não havendo demais matérias a serem deliberadas na presente sessão, eu agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos e, desde já, ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 16 de junho de 2026, terça-feira, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.